Valor estimado do edital de licitação é inexequível, muito abaixo da realidade. O que fazer? Eu sou a professora Flávia Viana e ensino você a se tornar um analista master, faturar acima de R$ 10.000 por mês e dominar as licitações com total segurança. Então eu vou pedir para você já curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal para sempre se manter atualizado. Pessoal, não é incomum que o órgão ele possa cometer erro no momento que ele vai fazer a pesquisa de preços, tá? Então, ainda na etapa de planejamento, na etapa preparatória da licitação, o órgão público ele precisa fazer toda uma pesquisa, né, de mercado para saber os objetos que tem. Ele faz uma pesquisa dos produtos, ele faz o ETP, que é um estudo técnico preliminar, e vai analisar quais são as alternativas que tem ali no mercado, quais são os produtos, né, que poderiam atender ali a necessidade dele. E um dos passos que a gente tem na etapa de planejamento, na etapa preparatória, é efetuar a devida pesquisa dos preços, ou seja, o órgão ele precisa analisar quais são os valores praticados no mercado, né, para aquele produto, para aquele serviço ou para aquela obra que ele pretende contratar. E lá na Lei 14.133, além de outros normativos, a gente tem no artigo 23 os passos principais de como essa pesquisa de preços ela deve ser feita. Então o órgão ele vai comprar, por exemplo, celulares, ele precisa saber mas qual é o valor, quanto que esse celular ele é vendido no mercado, quanto as empresas que vendem esse celular elas costumam cobrar ali no mercado. Então o artigo 23 ele vai trazer alguns parâmetros, né? E o artigo 23 ele é utilizado por todo o Brasil. Na esfera federal, a gente tem instruções normativas específicas sobre pesquisa, né, de preços, mas vamos utilizar aqui para facilitar o artigo 23, que ele traz ali os parâmetros que a pesquisa precisa ser efetuada. Por isso que é tão importante o analista de licitação conhecer a rota do comprador, né, porque conhecendo a rota do comprador, ele sabe quais são os parâmetros para confeccionar uma pesquisa de preços, tá? E aí, qual que é o primeiro passo que a gente vai tomar caso, diante de um edital, o valor estimado, ali, o valor máximo, ele esteja inexequível, isso é, muito abaixo da realidade do mercado, um valor que não dá para cumprir. Vamos primeiro, tá? Não é obrigatório pedir vistas aos autos do processo, mas eu gosto de fazer isso. Por que eu gosto de fazer isso? Porque muitas vezes, nesse momento, a gente pega o erro do órgão público. Então, se tiver algum erro na pesquisa de mercado, você solicita vista aos autos do processo. E aí, vamos supor que o órgão vai fazer no edital, tá lá, a compra de celulares. E para aquela licitação, ele tem, por exemplo, uma justificativa para exigir marca. E ele está exigindo esse celular aqui, que é o celular da Apple. E aí, de repente, a gente vai ver a pesquisa de preços e na pesquisa tá celulares Android, que são celulares que podem ser muito mais em conta do que um celular da Apple. Opa, aí já vai dar errado, né? Então a gente consegue muitas vezes dar uma olhadinha na pesquisa e verificar se existe algum equívoco ali que foi cometido pelo órgão e foi responsável por chegar num valor que é um valor inexequível, um valor abaixo da realidade, tá? Inclusive a gente consegue verificar se os parâmetros ali do artigo 23 eles também foram seguidos. De repente não foi seguido e aí você já tem pontos que você vai anotar para você fazer o próximo passo, que é a impugnação ao edital. Então, depois disso, a gente pode fazer a impugnação ao edital, indicando para o órgão que aquele valor ele é incompatível com o mercado. Então, vamos lá. É obrigatório pedir vista aos autos do processo? Não é. Mas por que eu gosto de fazer isso quando estiver na mão, for fácil a gente fazer isso, né? Porque hoje em dia, as licitações sendo eletrônica, o processo muitas vezes também é eletrônico e inclusive o pedido de vistas também pode ser feito e liberado de forma eletrônica. E aí facilita bastante a vida aí, dos interessados, tá? Eu gosto de fazer isso porque muitas vezes analisando o processo a gente já consegue identificar se tem algum erro ali, mas pode ser que a gente não identifique nenhum erro, né? Pode ser que realmente o órgão ele utilizou ali pesquisas com valores que estavam totalmente fora da realidade. Então, independentemente de ter solicitado ou não o pedido de vistas aos processos, é seu direito impugnar o edital. Então, no momento da impugnação, quando a gente encontra um valor inexequível, nós vamos impugnar o edital. E o que a gente tem que comprovar? A gente tem que comprovar que aquele valor que o órgão solicita é um valor totalmente abaixo da realidade. Então, a gente tem noção de quanto custa um celular da Apple, por exemplo. E eu sei que eu não consigo comprar esse celular por R$ 1.000
nem aqui, nem na China e nem em lugar nenhum, tá? Então, se vem aqui a compra desses celulares por R$ 1.000, tem alguma coisa muito errada. Então, ainda que eu não solicite vista aos autos do processo, eu vou impugnar esse edital. E na impugnação, o que eu vou comprovar? Eu vou comprovar que as empresas que costumam vender, tá, esses celulares, elas não cobram menos de tantos mil. Dependendo do modelo ali, eu vou colocar se é 4 mil, se é 5 mil, se é 6 mil, dependendo do modelo, vai ter variação de preço, obviamente, tá? Então, nesse caso, a gente vai identificar e mostrar para o órgão que, com aquele valor errado, de duas uma, ou aquela licitação vai ser deserta, ninguém vai comparecer, né? Ou vai ser fracassada. Todo mundo que comparecer vai ser desclassificado por razão de preço. Não vai conseguir seguir adiante por o valor não ser a realidade do mercado. Tá? Então, você comprova isso por valores de mercado, por valores da sua própria planilha, né? Você pode abrir, se for um serviço, abrir a planilha, mostrar, por exemplo, é um serviço e de repente o valor que o órgão colocou não cobre nem o custo do salário dos empregados que vão ser utilizados naquele serviço. Então, tudo isso a gente faz a abertura, por exemplo, da planilha e mostra para o órgão que aquele valor que ele colocou está totalmente fora da realidade. Se ele continuar com aquela licitação, ela provavelmente vai ser deserta ou vai ser fracassada. E assim a gente deve fazer a impugnação ao edital. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e a gente se encontra nas próximas aulas. Até mais!